Bom dia, tudo bem com vocês, ouvintes do dia? Hoje a gente vai falar sobre o romance da época onde os escritores se baseavam no realismo. É a segunda época que eles escreviam obras mais chegadas à realidade. E o livro escolhido de hoje foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E a gente vai fazer uma pequena análise sobre o gênero realismo. Bem, o realismo se constitui em representar classes médias e baixas, com problemas comuns e situações inacreditáveis, às vezes, com objetividade e descrição detalhada, análise psicológica dos personagens e de crítica social. Isso foi algo que mais me interessou no livro, onde a situação de Bentinho, que é o personagem principal, que também é chamado de, quando mais velho, Dom Casmurro, onde ele conta a própria história, fazendo a própria análise das situações. E durante o livro a gente pode perceber que ele coloca muita a culpa das ações dele nos outros. E, além disso, nos primeiros capítulos, também tem a descrição dos personagens, como a mãe dele, Dona Glória, a prima Justina e o José Dias. E a que eu mais gostei foi a do tio Cosme, porque ele enfatiza o quão gordo ele é e também fala que ele teve que pular 3 vezes o cavalo e que ele tinha que ajustar as carnes, que é aquelas dobras que ele tinha no corpo. E esse foi um dos capítulos que me fez mais rir. E, bem, agora dando uma contextualizada do livro, detalhe por detalhe, tintim por tintim, o Dom Casmurro ele foi publicado em 1899 e é considerado um dos romances literários brasileiros, um dos maiores. Ele é uma obra do realismo, como que eu expliquei anteriormente, e a narrativa do texto se baseia principalmente nas descrições dos personagens, faladas em primeira pessoa. E ele tem o Bentinho, como é o personagem principal, ele tem um par romântico, que é a Capitu. O nome dela inteiro é Capitulina, porque Capitu é o apelido dela. No futuro eles tiveram o primeiro filho, que é o Ezequiel, não tem mais nenhum. E a gente tem a Dona Glória, que é a mãe dele, e o Escobar, que é o melhor amigo dele. No começo do livro, já dá pra perceber que os dois, o Bentinho e a Capitu, são bem apaixonados, desde a infância. Mas só que tinha um problema. A Dona Glória queria que o Bentinho virasse padre, porque ela fez uma promessa pra si mesma, que o primeiro filho deveria ser padre. Mas só que o Bentinho não queria isso, ele queria se casar com a Capitu. Mas aí no final ele é obrigado a ir ao seminário, e durante o seminário ele conhece o Escobar. O que é o seminário? É uma tradição pra pessoa virar um padre, e já era mais velho, ele já tinha acho que uns 20 anos por aí. E aí, com muita insistência da mãe, ele consegue sair do seminário, e depois do seminário ele casa com a Capitu. Então, o amigo dele, Escobar, também se casa. Ele se casa com a amiga da Capitu, que é a Sancha. Aí, depois de um tempo, se recebe a notícia que o Escobar morreu afogado. E aí deixa a Capitu e o Bentinho muito deprimidos. Só que aí, o Bentinho ele começa a ter sentimentos de desconfiança pela Capitu, que ele pensou que tinha um possível romance entre ela e o Escobar antes do Escobar morrer. E aí a suspeita se intensifica quando o Ezequiel começa a crescer e começa a se parecer mais com o Escobar. Infelizmente essa dúvida nunca foi confirmada porque, primeiro, se passa na cabeça do Bentinho, ou ele pode estar sendo paranoico e ciumento demais, ou pode ser verdade, a gente não sabe. E também porque o Machado de Assis não confirmou essa teoria. E aí, depois, ele se afasta da Capitu, então a gente também não dá pra saber se é verdade. E aí, no final, ele se isolou de todos, e aí ele fica relembrando todos esses acontecimentos. E um amigo dele, um colega dele, chama ele de Dom Casmurro, porque ele tem um comportamento recluso e frio. Esse foi um dos livros mais interessantes que eu já li, porque também tem uma complexidade maior para ler. As letras são um pouco difíceis também. E também o enredo ele é mais envolvente com a realidade, que me trouxe analogias com outros relacionamentos que já saíram em reportagens, notícias do mundo. E também o livro atrai muitos pensamentos de o que vai acontecer depois. E bem, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que tenha gostado e até uma próxima análise de livros. Até mais!